Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez para a nossa continuação da série Efésios para você. E hoje eu vou falar sobre o capítulo 5 dessa carta, tratando especificamente do papel do marido, do papel da esposa e dos filhos dentro do casamento. Normalmente eu escuto algumas pessoas dizerem que não conseguem entender termos como submissão em relação ao marido, o marido como líder, como cabeça da sua casa. Então que hoje, nesse tempo que nós estaremos juntos aqui, eu já quero adiantar para você, esses termos eles não são difíceis de serem entendidos. Eles foram criticados por pessoas que de fato não leem as escrituras como elas deveriam ler e por causa disso acham que o homem foi chamado para esmagar, para a esposa se tornar escrava dele, que ela tem que se submeter a tudo que ele fala. Então nesse nosso vídeo de hoje eu espero que você saia daqui entendendo especificamente o papel de cada um de nós dentro do casamento. Então, Efésios capítulo 5, eu vou começar tratando agora especificamente do papel do marido dentro do casamento, com algumas qualidades específicas para que eu e você possamos entender de fato o que as Escrituras quer dizer quando ele chama o homem para ser o líder da sua casa. Efésios 1 está dizendo, versículo 1, capítulo 5, porque o marido é o cabeça da mulher. Maridos, amai vossa esposa, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Versículo 3. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo. Aqui o pressuposto, a prerrogativa básica desse texto é altamente evidente. O marido, ele deve ser especificamente como Cristo. Uma mulher que se submete ao marido, no quesito proposto pelas Escrituras, é porque ela entende que o marido a qual está cuidando dela e da sua casa, ele se parece com Cristo, ou ele é muito parecido com Cristo, e ele tem esse desejo no coração de fazer com que ele sirva a sua esposa da mesma forma que Cristo serviu a igreja. Então, para aquelas pessoas que acham que é um princípio de esmagar a mulher, que a mulher não tem voz ativa no casamento, na verdade não. São papéis complementares. O homem tem um papel dentro do casamento e a mulher tem outro papel dentro do casamento. São complementares. Há coisas que só o homem consegue fazer, há coisas que só mulheres conseguem fazer, até mesmo pensando em estrutura física. Há coisas que é muito mais fácil para um homem fazer, fisicamente falando, do que uma mulher fazer. Por exemplo, você vê muito mais homens trabalhando na engenharia civil, batendo massa, carregando tijolos, do que mulheres. Por quê? Porque a construção física de um homem, ele suporta mais peso, mais força do que a construção física de uma mulher. Então, dentro de um casamento, a partir dessa analogia, o homem e a mulher têm papéis complementares. Eles trabalham a partir desses papéis. Então, o homem ele foi chamado aqui primeiro para focar não nos seus direitos como marido, mas no seu dever de cuidar da esposa. Um dos grandes problemas do casamento é que homens e mulheres, ou namorados e namoradas, noivos e noivos, estão buscando os seus direitos dentro desses relacionamentos e não os seus deveres. Então o homem foi chamado para chamar para si o seu dever de marido, a partir de alguns princípios que nós lemos aqui, que eu quero destacar. Primeiro, o marido é o líder em conduzir a sua casa e cuidar da sua esposa em todas as áreas da vida dela. Assim como Cristo é o cabeça, o líder da igreja, e ele se doa, ele cuida da igreja como um todo, o marido deve reproduzir esse modelo espiritual na vida dele. Como marido, um homem de Deus, alguém que se parece com Jesus, ele é o líder. E o líder nas Escrituras não é aquele que pede alguma coisa ou que oprime as pessoas. O líder na Escritura é aquele que serve as pessoas. Jesus, o líder por excelência, ele tinha uma liderança de serviçal. Ele servia as pessoas com aquilo que Deus havia colocado em suas mãos. O marido, então, ele cuida, servindo a sua esposa em todas as áreas da vida dela. Quando você entender esse pequeno princípio que é poderoso, as mulheres, espero eu, que possam se submeter aos seus maridos, porque sabe que as decisões que ele vai tomar serão em benefício dela e da sua própria casa. Outra característica do texto, o marido tem a responsabilidade em se tornar um porto seguro para a mulher.
Isso significa que Cristo, diante das adversidades, diante de tudo aquilo que aconteceu na sua vida, pensando na igreja, tudo que veio contra ele era um porto seguro. As pessoas podiam olhar para Jesus, assim como a igreja olha para Jesus e tem nele a referência de um homem, de um macho alfa por excelência. O macho alfa não é aquele que nós vemos nos filmes de Hollywood. O macho alfa que as escrituras estão falando é Jesus. Ele é o homem que se torna um porto seguro. Ele tem a responsabilidade de fazer com que a sua esposa, os seus filhos, a sua família, em momentos difíceis da vida, em situações caóticas, como por exemplo a pandemia, que muitas pessoas perderam emprego, esse homem ele tem que se portar como Jesus, dizendo para o seguinte: existe uma tempestade acontecendo. Realmente nós perdemos o nosso emprego, mas eu estou aqui como um homem de Deus que vai segurar as pontas dessa casa e a gente vai crescer e vai voltar a trazer vida financeira de qualidade para essa família. Porque uma mulher espera que um homem assuma essas responsabilidades, tornando esse porto seguro para a vida dela. Jesus está no barco, nosso homem por excelência. A tempestade está ali, o que ele faz? Aquieta-te o mar. Eu tenho um controle sobre todas as coisas. Então o papel do marido, além de ser esse líder que serve, toma decisões em prol da mulher, ele também tem a responsabilidade de ser esse porto seguro às pessoas da sua casa. Isso significa que ele exerce um amor sacrificial. Assim como Cristo morreu pela igreja de maneira sacrificial, o marido ele deve morrer pela sua família e pela sua esposa de forma sacrificial. O que isso significa? Significa que esse marido, em tempos de pandemia, ele pode trabalhar além de 8 horas, ele pode trabalhar 12 horas. Porque ele sabe que as horas extras que ele vai fazer vai abençoar a sua família. Então ele se sacrifica, trabalhando mais, para que nesse tempo de pandemia a sua família viva uma segurança financeira. Embora saibamos que nossa segurança vem de Deus, Deus também proporcionou meios, recursos financeiros para que a gente possa sustentar a nossa casa. Então esse amor sacrificial é o marido que está pensando em como ele pode melhorar a qualidade de vida da sua casa, financeiramente, emocionalmente, espiritualmente. Então há um sacrifício. Talvez ele vai passar domingo estudando para fazer um concurso, para encontrar algo melhor. Talvez ele vai passar algumas noites acordado, lendo, estudando para que isso aconteça, vai fazer hora extra, porque ele tem um amor sacrificial pela esposa. Então, assim como Cristo morre, se doa pela igreja, o marido reproduz esse modelo. A prova desse amor sacrificial está no termo que o apóstolo Paulo usa aqui, que é o termo ágape. Ele não usou aqui quando fala assim, ame as suas esposas, ele não usou o termo eros, que tem a ver com o erotismo, a sensualidade, o filéu, não usou nenhum tipo desse amor. Ele chama os homens a amar suas esposas a partir de um amor ágape. O amor ágape tem a ver com o serviço, tem a ver com o sacrifício e tem a ver com o cuidado intencional. É alguém que vai amar a sua esposa incondicionalmente. E esse fato de ser incondicional significa trazer à memória aquilo que a palavra de Deus diz para a gente se alegrar com a mulher da nossa juventude. Quando ela está plena, está linda, maravilhosa, se alegre, aproveite esse tempo. Mas o amor incondicional de um marido que tem um coração conforme de Cristo, ele continua a amar a sua esposa, mesmo quando a beleza dela vai se desfazendo e mesmo quando ela não é mais aquela mulher que ele casou, porque o amor não está condicionado à estética da sua esposa, o amor não está condicionado à condição cultural da sua esposa ou intelectual. O amor ágape é incondicional. Ele ama enquanto sacrifício, ele serve a sua mulher em todos os aspectos, ele serve no cuidado com ela e ele continua amando apesar das adversidades. Esse amor sacrificial é o seguinte, ele sabe, o marido sabe, qualquer homem sabe que existe outras mulheres mais belas que a esposa dele. Todavia, ele decidiu com uma atitude do seu coração em amar a mesma mulher e ter olhos somente para ela. Da mesma forma, as mulheres sabem que há outros homens mais bonitos que os seus esposos, mas elas decidiram também, num vínculo de fidelidade, a ter olhar somente para ele. Então esse amor de sacrifício, ele estabelece em todas as áreas da vida de um marido. Porque esse marido, ele precisa ser parecido com Jesus. O máximo que ele puder ser parecido com Cristo. Quando uma esposa entende que o seu marido ele tem uma vida de devoção, por assim dizer, a ela, porque ele se parece com Jesus e se entrega por ela, pelo bem da casa,
ela vai começar a entender o princípio de submissão e vai se submeter de uma forma muito alegre e gentil a isso, porque sabe que como Cristo decide sempre em bem para a igreja, o seu marido também decidirá em bem para a sua casa e para a sua família. Então o marido, segundo Cristo, ele percebe as falhas da sua esposa, assim como Cristo percebe as falhas da igreja. E ao invés de potencializar essas falhas, ou desistir do casamento, ou Cristo desistir da igreja, ele corrige essas falhas e potencializa aquilo que há de melhor dentro da sua esposa. Isso é muito importante. Um marido, um homem que está começando a sua vida, a sua jornada no namoro, no noivado, ao identificar as falhas do outro, ele tem que ter a humildade de falar com muita sabedoria para que isso seja corrigido, assim como Cristo faz com a igreja, mas potencializar aquilo que há de melhor no coração da sua esposa, para que ela tenha prazer e alegria em estar com você. Então imagina só, Paulo está dizendo que esse texto, Efésios 5, é um mistério que se refere a Cristo e a igreja. Eu e você somos a igreja. Cristo olha para a igreja e vê falhas, vê os nossos pecados, nossas mentiras e mazelas. Ele não vem e nos destrói ou ele rompe esse relacionamento. Fala, não quero mais estar casado com você, muito pelo contrário. Ele nos exorta em amor, reafirma o seu amor por nós e potencializa aquilo que existe de bom dentro de nós, que o próprio Espírito Santo criou, que às vezes a gente esquece que está lá. O marido faz a mesma coisa, reproduzindo o modelo espiritual de Cristo em relação à igreja. Então, o marido, segundo Jesus, ele vai resgatar o valor que talvez as mulheres, sua esposa, perdeu dentro do seu próprio coração e conduzindo a sua esposa a um outro nível de compreensão da vida. E esse marido, ele tem a capacidade de pegar o coração às vezes danificado da sua esposa, noiva ou namorada e começar a resgatar e conduzi-la para um nível de maturidade, porque é isso que Cristo fez conosco. Ele nos encontrou, nos inseriu no seu corpo espiritual quando nós cremos nele. Ele encontrou valores negativos no nosso coração, ele começou a nos conduzir gradativamente a um nível de maturidade maior. Ele não desistiu de nós, mas gradativamente ele vai nos chamando para um nível de relacionamento melhor. Então você, marido, tem a função principal como sacerdote da sua casa e nesse amor sacrificial de conduzir a sua família, pensando aqui especificamente na esposa, a um nível de espiritualidade muito maior, de intelectualidade, de conduzir, de pastorear o coração da esposa, de ouvir o que ela tem a dizer e levá-la para um nível maior de intimidade com Deus. Então, o marido, por mais que a esposa não é a mesma quando casaram, ele consegue sempre vê-la mais bela do que ela é. Se você ler as histórias bíblicas, quando Deus se refere a Israel, a igreja no Antigo Testamento ou ao Novo Testamento, ele vem, dá uma chibatada, bate nessa igreja, mas ele também diz o seguinte para ela, você ainda continua a menina dos meus olhos. Todo marido tem que entender isso, a importância de reafirmar o seu amor pela sua esposa, a importância de elogiar a sua esposa. Diz os psicólogos aí que o homem ele é mais visual, que as mulheres são mais audíveis, elas preferem ouvir do que ver. Então é importante que você sempre lembre a sua esposa, reforce os pontos positivos da sua vida. Fala, olha, você é bonita, você é a única mulher da minha vida, você sabe que eu sou o único homem aí que está com você e a gente vai morrer junto. É importante que você reforce isso na sua esposa. Por quê? O homem que é segundo o coração de Deus, que tem o mais parecido possível com Jesus, ele também é capaz de amar a si mesmo. Ele só pode amar a sua esposa, primeiro, porque ele tem Cristo como referência, e segundo, porque ele se ama. Então esse homem ele tem que resgatar em si, você que está participando do nosso reflexão aqui, você tem que resgatar o seu bem-estar emocional e espiritual. Se você não se amar como homem, você não vai construir a hombridade necessária para que a sua esposa encontre em você as qualidades de Cristo. Então esses tipos de homem aí que não consegue ser criticado porque ele chora, ele perde emprego, entra em desespero, tudo para ele é um caos, ele é especialista em levar más notícias à sua casa, você tem que tomar cuidado, você foi chamado para ser um porto seguro. Eu não estou falando que você deve negligenciar o seu sofrimento, ficar calado no momento da dor, que você não pode chorar, o próprio Jesus, o homem por excelência, chorou. Estou dizendo que você como homem precisa amar a si mesmo antes de começar a amar a sua esposa do jeito que ela deve ser amada. Então você não tem que aqui buscar direitos, mas buscar os seus deveres como marido. Ao amar-se
a partir de Cristo, você é capaz também de continuar amando a sua esposa. Então, homens, eles foram chamados no amor sacrificial, de cuidado, de tempo investido, de trabalhar, de investir na vida da sua esposa, de estar junto, para que a sua esposa, ao ver nesse homem, e essa é a condição, ao ver nesse homem, um homem segundo o coração de Deus, um homem que se parece muito com Jesus, ela vai se submeter a ele, entendendo que as suas decisões estarão para ajudar o coração dela e fazer ela crescer. Isso não significa, obviamente, porque o nosso tempo aqui é breve, que a mulher não tem poder de decisão em relação às coisas da sua casa, finanças, trabalho e tudo mais. Claro que vocês têm poder, vocês sentam como casal e vocês decidem muitas coisas, mas é importante destacar que é a função do homem ser o líder, esse homem segundo o coração de Deus, que vai bater o martelo nas decisões da família como um todo. Quando a gente vai entendendo esse processo todo, que o homem que uma mulher espera se submeter, ele se parece com Jesus, essa mulher agora vai receber apenas 2 orientações do apóstolo Paulo. Eu falei de várias orientações aqui que eu quero rememorar rapidamente com você. Primeiro homem, sacrifício. Ele foi chamado para se sacrificar pela sua esposa. É isso que ele está falando aqui. Ele também é o líder da sua casa. Ele é responsável pela vida espiritual da sua esposa. Ele também foi chamado para isso. Ele é chamado para amar a sua esposa com ágape. O ágape de Deus, um amor incondicional. Ele precisa ser parecido com Cristo. É isso que esse homem precisa ser. Ele tem essas características. É um homem segundo o coração de Deus, sacrifica, é responsável, ele vai amar a sua esposa, ele vai estar vivendo essa vida cristã com ele precisa amar a si mesmo. São algumas características que o apóstolo Paulo dá a esse homem. Mas agora eu quero pensar especificamente no papel da esposa. O apóstolo Paulo dá essas recomendações para uma esposa. Primeira, submissão. O apóstolo Paulo diz, olha, vocês têm que ser submissas em tudo ao seu esposo, assim como a igreja é submissa a Cristo. Segundo, respeite o seu marido. Dentre tantas características que o apóstolo Paulo dá aos homens, para que eles se tornem homens segundo o coração de Deus, para a mulher ele dá 2 características. Então, em tese, o trabalho da mulher é muito mais fácil do que o dos homens. Primeiro ele diz, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Ela entende que o marido dela é um cristão mais parecido com Jesus, as decisões que ele vai tomar não é para machucá-la, não é para explorá-la, mas é para servi-la. Então ela se submete a esse homem, porque ela entendeu esse princípio. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. E ela termina dizendo, e a esposa respeite ao seu marido. Então, para as mulheres, ele dá 2 recomendações. Ele está dizendo, filha, você encontrou um homem que é parecido com Jesus, ele não explora você sexualmente, ele não destrói as suas emoções, as palavras que ele usa é para abençoar a sua vida. Então se submeta a ele e respeite esse homem, porque esse homem tem como finalidade última da sua vida também servir a sua família como um sacerdote, ele vai se doar em prol de você. Então a ideia de submissão nas Escrituras não é a exploração idiotizada de um homem em relação à mulher. Não é uma mulher que se submete diante de coisas agressivas como ele faz e ela fica calada sem fazer nada. Não, se você passa por momentos difíceis, você é explorada sexualmente no seu casamento, você é xingada, você apanha do seu marido, esse homem não tem o perfil segundo o coração de Deus. Então você deve sim procurar o pastor de rede da sua rede e você conversar com ele sobre isso, para que juntos, como igreja, possamos resolver essa situação do seu casamento. Então tem que entender que a submissão não é uma submissão cega, mas existe uma condição. Assim como esse homem se parece com Jesus, ele vai se doar a partir de que nós vemos, essas mulheres têm um dever também, não o direito, ela tem que buscar o seu dever. O que é o dever dela? De submeter e respeitar esse homem, porque sabe que todas as decisões que ele vai tomar a partir de Cristo para abençoar essa pessoa. Eu trouxe 2 livros aqui, ó, que eu gostaria muito de mostrar para vocês. O primeiro é esse aqui, ó, Jesus, Justiça e os papéis de gênero, mulheres no ministério.
Esse livro foi escrito pela esposa do Timothy Keller, né? A Kate Keller. É um livro que ela está trabalhando especificamente a questão da submissão da mulher dentro do ministério, dentro do seu casamento, como é que ela lida com as pessoas no ministério. Então, é um livretinho que vale muito a pena você ler, para que você possa, aí que é mulher, entender um pouquinho mais sobre isso. E outro segundo livro que eu trouxe aqui é o livro do esposo dela, que é do Timothy Keller, chamado Deus na Era Secular. Porque as ideologias secularistas têm influenciado de maneira negativa os casamentos, a ideia tradicional de família bíblica. Esse livro ele vai refutar argumento por argumento das ideologias pós-modernas que têm influenciado e formatado a mente de muitas mulheres. Quando você fala o termo submissão, algumas mulheres que são mais feministas, elas quase dão um pulo para trás do mortal, né? Como se fosse lá no Mortal Kombat, porque ela acha que submissão é uma coisa de escrava. Por quê? Falta ali o texto bíblico, falta uma exegese centrada. Esses dois livros vão ajudar você que é mulher ou homem a entender a questão da mulher dentro da igreja e a questão da mulher dentro do casamento. Então, uma mulher que de fato encontrou um homem que a ama como Cristo, ela poderá facilmente submeter-se à liderança desse homem e às suas orientações, porque ela entendeu que esse homem está ali para servir não somente ela, mas como também a sua casa, a sua família. Isso que é importante dizer. Então, uma pergunta que as pessoas sempre me fazem, né? Recentemente, nós fizemos um bate-papo sobre feminismo, ele está disponível também no canal da Igreja do YouTube, e algumas mulheres sempre perguntaram elas, sobre questão de se uma mulher pode trabalhar, se ela pode ser empresária. Irmão, a mulher ela pode trabalhar, ela deve ter a sua autonomia financeira, ela pode ser uma empreendedora, ela pode fazer tudo isso, desde que isso não afete o seu casamento. Não adianta você que é mulher falar, não, eu sou empreendedora, sou empoderada, por causa disso eu casei, mas eu não quero ter filho porque filho é uma desgraça, eu prefiro adotar um cachorro. Eu ganho muito dinheiro, então não dependo do homem, eu não vou se submeter a ele porque ele ganha menos do que eu. Se você tem essa ideia, então você precisa rever os seus valores, se você for cristã, porque isso é errado. Você pode trabalhar, você pode empreender, você tem que acordar cedo, você tem que ter o seu próprio dinheiro. Quando você ganhar lá 10 mil reais por mês e seu marido ganhar 2 mil, você vai juntar tudo, porque é uma renda só. Quando você casa, tudo é um só, as redes sociais têm que ser abertas. A minha esposa tem que entrar no meu celular e ver com quem eu converso, ela tem que ter a senha de tudo, tem que saber quanto que eu ganho. O casamento é uma coisa só, uma só carne. Isso que é importante destacar aqui. Então você que é mulher cristã, você pode trabalhar, você pode ser bem sucedido, mas isso não pode fazer com que a sua família seja negligenciada em prol de todos os seus sonhos aí, que tem a ver mais com o dinheiro do que cuidar da sua família. Então, sim, você pode cuidar da sua vida financeira, mas você tem que entender que a sua família é a sua prioridade. Então é importante aqui, eu quero destacar rapidamente, coisas que você vai ler nesses livros sobre a influência do feminismo na cultura que nós vivemos hoje. Então a ideia básica do feminismo, das 3 ondas que eles são comumente classificadas, é o seguinte: a desconstrução da família bíblica, é uma luta das feministas, do feminismo. Eles querem tirar essa ideia de que a família bíblica ela não é coerente, então eles vão falar que todos os homens são machistas, que todos os brancos são opressores e por aí vai. O segundo aspecto, que as mulheres feministas elas vão incentivar muito o aborto. Então, uma mulher que é feminista, que quer construir uma família, se é que ela quer construir uma família, a família tem como desdobramento natural você gerar filhos. Você pode planejar, ter lá 3, 4 anos sem filho, vocês que vão decidir isso daí, mas você não pode, como uma cristã, apoiar o aborto, porque isso não faz parte dos princípios bíblicos e isso afeta negativamente uma família. Segunda coisa que o feminismo advoga é uma sexualidade livre. Então, quando uma menina chega em mim e fala, eu sou cristã, eu sou feminista, a ideia que eu tenho dela é que ela faz sexo com todo mundo. Porque é isso que o feminismo diz. Você quer se libertar do jugo opressor de um casamento monogâmico, então você tem que começar a viver uma sexualidade livre. Quanto mais sexo você fizer, porque o seu corpo, as suas regras, mais livre você vai sair do patriarcado heteronormativo. Então, tudo isso afeta negativamente a sua família. E o último aspecto, o ápice de tudo isso daí, é a desconstrução do gênero. Então hoje você vai encontrar dentro da cultura que nós vivemos brasileira, você vai encontrar homens que se configuram como héteros afeminados e mulheres que estão se masculinizando. Por quê?
Porque existe uma desconstrução do gene, existe um processo de emburrecimento programado, que começa no ensino médio e se estende para a universidade. E esse processo diz o seguinte, que essa ideia judaico-cristã de hombridade, de feminilidade bíblica é antiquada, irrelevante. Então ele diz que todo homem que é cristão, que se posiciona, que está aqui, eu estou aqui para cuidar da minha casa, eu sou o provedor dela, esse homem é machista. Eles é assim que os homens cristãos são rotulados. Todas as mulheres que se submetem à liderança de um homem cristão que ama a Deus e cuida dela, essa mulher é uma escrava sexual dele, ela é julgada por isso. Então, a ideia que se constrói a partir dessas ideologias feministas, elas destroem a família bíblica que eu e você conhecemos. Então, tome muito cuidado com essas ideologias. E para encerrar esse breve momento aqui, o apóstolo Paulo dá umas recomendações para os filhos, que diz o seguinte: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honre o seu pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma vida longa sobre a terra. E ele termina: e vocês, pais, não provoquem os seus filhos a iras, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui para a gente encerrar? Os filhos, eles devem honrar os seus pais. Primeiro, porque é os seus pais que pagam a conta de tudo que você consumiu até hoje. As suas fraldas, o seu colégio, se você é de colégio particular, as suas roupas, ele que pagou tudo para você até hoje. Então você tem uma obrigação moral e um dever de honrar os seus pais por isso. Quando você chorou de madrugada, sua mãe, seu pai acordou, trocou tudo que você precisava trocar. Então você deve honrar os seus pais por isso. Eles têm investido financeiramente, eles têm cuidado da sua vida e têm guiado você até hoje. Se você está onde você está hoje, né, bem sucedido, com uma família estável e tranquila, porque os seus pais gastaram tempo, se sacrificaram para que você pudesse ter isso daí. Outra coisa, toda vez que existe rebeldia por parte dos filhos em relação aos pais, isso não é apenas uma rebeldia numa família, mas é o reflexo de uma cultura anárquica que também foi influenciada dentro das nossas famílias. Então a rebeldia em relação às estruturas de autoridade que existem na nossa vida, quando elas entram na nossa casa, é um ciclo vicioso. Ela entra na nossa casa e vai de novo para a sociedade. Essa rebeldia que acontece dentro de casa por meio dos filhos é uma influência cultural. Quando vai para a rua, essa rebeldia também é estendida lá. Então não existe sociedade que se sustente com rebeldes vivendo nela contra todo tipo de autoridade constituída. Lembre que eu estou falando de autoridades que representam a glória de Deus, que são as mais parecidas com Jesus. Eu não estou falando aqui de um pai que é um abusador sexual da sua filha. Isso daí você tem que entrar e denunciar ele. Estou falando de homens que governam a sua família conforme Cristo, o mais parecido possível. Então os filhos, eles precisam sim. Tim Keller, nesse livro aqui, Deus Não Era Secular, ele vai usar um argumento básico, que é lógico, que não precisa ser inteligente o suficiente para entender isso. Se uma sociedade não tiver uma coesão moral, essa sociedade vai se destruir. Então é importante destacar também aqui, o apóstolo Paulo também dá uma exortação aos pais. Ele diz: ó, e vocês, pais, não provoquem os filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e da admoestação do Senhor. A ideia de Paulo é o seguinte: olha, quando você for exortar os seus filhos, exorte de tal forma que crie neles uma consciência para que eles entendam de fato discernir o que é o certo e o que é o errado. Porque quando os pais são muito agressivos em relação ao filho, segundo o apóstolo Paulo disse que eles vão ficar irados com eles. Então é importante isso. É importante que a gente sente e a gente ensine a eles discernir o que é correto, o que é errado, seja de um filme, de um evento social, de um post de um Instagram, para que eles possam realmente, os pais, ganhar o coração dos seus filhos e eles vivem em harmonia, porque nós sabemos que a rebeldia, de certa forma, também prejudica não só a família, mas como prejudica a sociedade. Deus abençoe muito a sua vida por esse tempo que nós tivemos juntos aqui. Não perca os próximos vídeos dessa série Efésios para você. Até mais. Deus abençoe.